Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos chegando aí nos últimos momentos do ano de 2020, este ano que realmente foi um pouco pesado, marcou bastante a nossa vida. Muitos medos, muitos pesadelos, pessoas que ficaram aí apavoradas, muitas pessoas que passaram a sofrer com a ansiedade, a depressão, exatamente por causa de um período que estamos enfrentando, que é essa pandemia, essa Covid-19, esse inimigo que surgiu, que não é visível, é um inimigo oculto, que fora descoberto, mas ainda a cura para ele ainda não foi. Se nós olharmos para 2020, nós vamos ver que muitas pessoas passaram por essas dificuldades, outras ainda estão passando. Mas se nós olhamos para esses problemas, nós com certeza tiramos algumas lições. Uma das que nós podemos dizer aqui é que nós aprendemos a exercer a solidariedade. Você deve ter visto aí quantas pessoas foram mais solícitas, acolhendo, aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que sofrem de alguma comorbidade, aquelas pessoas que não tinham condições sequer de se locomoverem, e muitas pessoas acolheram, muitas pessoas foram se aproximando, e isto nos ensinou a olhar para a necessidade do próximo. Aprendemos a valorizar as coisas simples, como por exemplo um abraço. Como faz falta um abraço? Como faz falta aquela reunião entre amigos, em que às vezes eram apenas para trocar amenidades, apenas para bate-papo, apenas para situações informais. Como isso faz falta para nós? Como faz falta aquela reunião de família, aquele almoço de pessoas que moram em outras cidades, em que às vezes estavam na nossa cidade e que vinham e participavam conosco. Como isso nos faz falta? Aprendemos a valorizar exatamente com as perdas. Hoje nós não temos mais condições. Embora muitas pessoas ainda pratiquem, mas sabem que é um risco. Mas se nós aprendemos com essas situações, aprendemos também a valorizar a liberdade. Algo simples, algo que estava sempre presente na vida da gente e que nós tínhamos o direito de ir a qualquer local, a qualquer lugar, a qualquer hora, sem ter que medir consequências. Hoje nós já olhamos de uma maneira diferente. Nós não podemos visitar pessoas conforme nós visitávamos anteriormente. Quantas pessoas às vezes precisam de um abraço, precisam de uma palavra de carinho, precisam olhar assim no olho um dos outros, precisamos às vezes conversar frente a frente, e essa situação nós não podemos mais fazer. Esta liberdade nos faz falta. Infelizmente, às vezes nós só aprendemos quando não a temos mais. Por falar em liberdade, Jesus, ele relata no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma liberdade que muitas pessoas passam a usufruir exatamente a partir do momento em que temos o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Essa liberdade que muitas pessoas às vezes pensam que são livres, mas pelo fato de estarem acorrentadas por uma vida de pecado, por uma vida de erros, estarem exatamente presos pelas garras do inimigo, essas pessoas não conseguem desfrutar. Elas pensam que são livres, mas só o Senhor Jesus Cristo é quem nos liberta. E você que já teve um encontro verdadeiro com Cristo, você igreja, você família Ebenezer, você pode realmente relatar sobre essa liberdade. Jesus Cristo nos ensina. Aprendemos também com essas dificuldades em que precisamos melhorar os nossos relacionamentos familiares. Quantas pessoas hoje estão trabalhando em casa, tiveram que se reinventar a este tipo de trabalho, a ensinar o filho nas tarefas escolares, haja paciência, a caminhar, ouvindo mais as coisas que às vezes pelo fato de estar trabalhando fora, estar em outra localidade, não se ouvia, a reconhecer os próprios erros. Olha quantas coisas nós precisamos aprender. E que este ano de 2020 nos trouxe aí para que nós pudéssemos realmente olhar para dentro de nós e ver como nós precisamos melhorar. Mas o maior aprendizado que nós tivemos
é sabermos que mesmo dentro do caos, mesmo dentro da grande dificuldade, Deus está conosco. A certeza que nós temos é que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Mesmo tendo deixado de realizar muitas coisas no ano de 2020, mas mesmo que os nossos planos, muitos deles foram frustrados, nossos projetos, mas ainda assim, Deus está conosco. A gente faz planos, a gente elabora projetos, a gente olha lá na frente, mas às vezes as coisas não se concretizam. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então não adianta que nós queiramos a todo custo tentar cumprir aquilo que planejamos. Faz parte da nossa vida, planejar faz, e é importante que nós tenhamos os nossos projetos, sim, é muito importante, mas o que mais importa na realidade é saber que a aprovação vem do Senhor. Deus está no controle, Deus é quem controla a nossa vida, Ele é quem diz o sim e o não, e Ele diz também: espera, que ainda não está na hora. Creia que Deus sempre estará conosco, mesmo dentro da tempestade. Ele nunca vai nos abandonar, tenha certeza disso. O salmista Davi, no Salmo 121, versículo 5, ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Somos guardados, somos cuidados pelo Senhor, somos guiados pela mão santa e poderosa deste Deus, que mesmo diante de um quadro tão pessimista que recebemos diariamente dos noticiários, ainda assim a nossa confiança não pode ser abalada. São essas as minhas palavras. Que você tenha um próximo ano repleto de bênçãos, que você tenha um próximo ano ainda mais próximo de Deus, que haja comunhão, intimidade com Deus, que você se aproxime ainda mais, que você não tema as dificuldades. Lembre-se do texto que lemos, Salmo 121, versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Você pode festejar? Pode. Você pode abraçar? Sim, deve abraçar as pessoas que aí convivem com você, as pessoas que estão próximas de você. Mas você precisa ter em mente que o controle da sua vida, quem tem nas mãos é o Senhor. E isso realmente importa para cada um de nós. Que venham as tempestades, que venham os dias de dificuldades, nós precisamos ter a certeza que o nosso socorro vem do Senhor. É Ele quem nos guarda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pelo ano de 2020, embora com tantas turbulências, tantas lutas, tantas dificuldades, mas ainda assim, Pai, nós conseguimos vencer essas mesmas dificuldades, conseguimos ultrapassar esses muros, essas muralhas que se levantaram diante de nós. Os gigantes que se levantaram na nossa frente foram vencidos não pela nossa força, mas pela força que vem do Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o ano de 2021 seja um ano em que nós possamos cada vez mais andar de acordo com a Tua vontade, fazer, Senhor, aquilo que o Senhor quer que façamos e que possamos entender, ó Deus, qual é a Sua perfeita, boa e agradável vontade para nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz ano novo para você. Que 2021 realmente seja um ano das realizações, dos projetos sendo colocados em prática, mas mediante a única e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você tenha motivos de sobra para festejar e agradecer a Deus por tudo isso.
Feliz Ano Novo.